Olá! Mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões. Um programa vindo do coração de Deus para todos que querem estudar a sua palavra, mergulhar no que as histórias bíblicas têm para nós e conhecer a vontade de Deus. O Senhor nos mostra nas histórias bíblicas de uma maneira muito real, muito clara, a vida daquelas pessoas que passaram principalmente na história de Israel, na história da descendência ou ascendência do Senhor Jesus, o Cristo, o Messias. Nesta série de programas sobre mulheres da Bíblia, estamos conhecendo muitas delas cujos nomes estão registrados nas Escrituras, outras anônimas, mas que nos ensinam tanto. E no programa de hoje falaremos sobre Mical. Quem foi Mical? A esposa de Davi, ou uma de suas esposas. Vamos ver? Deixe o Espírito Santo falar com você. Ele quer falar ao seu coração. O programa Os Gideões já começou. Muito bem, todos conhecem Davi, o rei Davi, o menino Davi, o adolescente Davi que matou o gigante Golias, que foi ungido rei de Israel, estando ainda Saul no governo, Saul ainda como rei. E quando Deus estabeleceu a monarquia, Deus sabia que o rei é aquele que estará governando o país e toda a sua casa, toda a sua descendência estará destinada à linhagem real. Ou o seu descendente vai se assentar no trono em lugar de seu pai. É o rei e os príncipes. O rei e os seus filhos todos são príncipes, que se assentarão no trono, sempre o mais velho, e os outros também poderão ter uma chance de reinar. Mas o rei e seu filho, o filho de seu filho, assim a descendência. Será que quando Deus mandou Samuel ungir Davi, será que Deus estava querendo eliminar Saul? Será que Deus havia rejeitado Saul e dito assim, vamos passar uma borracha, vamos apagar Saul do cenário e agora tudo novo, vai ser uma nova dinastia com Davi? Será que Deus ia fazer um golpe de Estado? Não, absolutamente. O nosso Deus é um Deus de alianças. É um Deus que valoriza a aliança, é um Deus que estabelece alianças. E não foi Saul quem se escolheu como rei, mas foi Deus. Foi Deus que escolheu Saul, Deus que colocou Saul no trono de Israel, o chamou da tribo de Benjamim. Saul era muito bonito, dos ombros para cima ele sobressaía, tão alto ele era. Entre os maiores de Israel ele sobressaía, bonito. Filho de Quis. Vamos ver também a rainha Esther vindo da descendência de Benjamim. A Bíblia nos diz que Raquel, a mãe de Benjamim e José, era muito bonita, era formosa. Então seus filhos são bonitos, a sua descendência tem aqueles traços bonitos, bem formados. E Deus escolheu Saul. O filho de Saul haveria de reinar. Mas os filhos de Saul vão morrer na guerra. E Deus ungiu Davi e colocou Davi na família real, sendo genro do rei. Vamos ver como isto aconteceu. Em 1 Samuel, no capítulo 14, no versículo 49, nós lemos: Os filhos de Saul eram Jonatas, Isvi e Malquissua. Os nomes de suas duas filhas eram o da mais velha, Merabe, o da mais nova, Mical. Então estes são os filhos de Saul. Saul teve uma família bonita, teve a sua esposa, os seus filhos, e como acontecia naquele tempo, havia concubinas. Nós vamos ver que uma das concubinas de Saul foi Rispa, mas aqui nós vemos os 5 filhos de Saul. Isvi, Jonatas, Malquissua
Merabe e Mical. Mical, seu nome significa aquele que é semelhante a Deus. Mical significa semelhante a Deus, parecido com Deus. Mical. Em 1 Samuel 18, do verso 20 ao 28, nós vamos ler sobre a história desta menina, Mical. Davi mata o gigante Golias e o rei Saul havia prometido que quem matasse o gigante, quem enfrentasse aquele gigante filisteu, seria candidato, ou ele teria a oportunidade de se tornar genro do rei. Se casaria com a filha do rei. No caso, seria Merabe, a filha mais velha, e a sua família ficaria isenta de impostos. Ou seja, esta família faria parte da família real. Seria também uma família nobre. E Davi mata o gigante. E Davi quer receber a sua recompensa. Mas nós vemos que Merabe não foi entregue a Davi. O rei Saul não entregou Merabe para Davi. Possivelmente, Merabe não queria esse casamento. Merabe não gostasse de Davi. Merabe estivesse apaixonada por outro homem e se casa realmente com outro. Mas o texto nos diz aqui: mas Mical, a outra filha de Saul, amava Davi. Contaram-no a Saul e isto lhe agradou. Disse Saul: eu lhe atrarei, para que ela lhe sirva de laço e para que a mão dos filisteus venha a ser contra ele. Pelo que Saul disse a Davi: com esta segunda serás hoje meu genro. Ordenou Saul a seus servos: falai confidencialmente a Davi, dizendo: eis que o rei tem afeição por ti, e todos os seus servos te amam. Consente, pois, em ser genro do rei. Os servos de Saul falaram estas palavras a Davi, o qual respondeu: parece-vos coisa de somenos ser genro do rei, sendo eu homem pobre e humilde de condição? Os servos de Saul lhe referiram isto, dizendo: tais foram as palavras que falou Davi. Então disse Saul: assim direis a Davi: o rei não deseja dote algum, mas 100 prepúcios de filisteus para tomar vingança dos inimigos do rei. Porquanto Saul tentava fazer cair a Davi pelas mãos dos filisteus. Tendo os servos de Saul referido estas palavras a Davi, agradou-se este de que viesse a ser genro do rei. Antes de vencido o prazo, dispôs-se Davi e partiu com seus homens, e feriram dentre os filisteus 200 homens. Trouxe os seus prepúcios e os entregou todos ao rei, para que ele fosse genro. Então Saul lhe deu por mulher a sua filha Mical. Viu Saul e reconheceu que o Senhor era com Davi, e Mical, filha de Saul, o amava. Bem, então estamos vendo aqui algo muito importante. Mical amava Davi. Mical estava apaixonada por Davi. Mical via o que Davi fazia e aquilo enchia o seu coração, enchia os seus olhos. Ela amava Davi. Saul fica sabendo disso, que sua filha Mical está apaixonada, e ele pensou: eu vou usar isto como uma chance de fazer Davi cair pela mão dos filisteus. Por que Saul queria destruir Davi, destruir a carreira de Davi, destruir e acabar com Davi? Porque Saul teve inveja, ciúmes de Davi. Porque quando Davi voltou da guerra, quando voltaram da guerra contra os filisteus, o povo, as mulheres vieram com seus tamborins, com as suas danças, com uma festa, uma cerimônia para receber os heróis da guerra. E as mulheres cantaram: Saul feriu seus milhares, porém Davi seus 10 milhares. Era para Saul ficar feliz.
Era para Saul pensar, puxa vida, eu tenho um homem comigo, eu tenho um homem que faz parte do meu exército, que é destemido, que é valoroso e que está sendo reconhecido pelo meu povo, que matou 10 milhares. Era para Saul se alegrar, mas Saul teve ciúmes. Ele disse, as mulheres só me deram milhares e para Davi 10 milhares, que falta para ele senão o trono, senão o reino? E ele sabia que Davi tinha um bom coração, que Davi tinha unção do Senhor, que Davi não perdia uma batalha. Onde ele colocava Davi, ele sempre vencia, 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 porque Davi amava o Senhor e buscava a direção de Deus. Saul, então, com ciúmes, queria matar Davi. E aí, ele fica sabendo que a sua filha está apaixonada. Então, ele quer fazer as duas coisas. Eu vou agradar a minha filha e vou acabar com Davi. E ele diz, olha, avisem para Davi que eu quero que ele seja meu genro. E Davi então responde, como posso ser genro do rei? Eu sou um homem pobre, eu não tenho como pagar o dote de uma princesa. As mulheres eram recebidas no casamento pelo pagamento de um dote ao pai. Sabemos que Jacó trabalhou 7 anos para ter Raquel. Na verdade, foram 14 anos. Porque ele recebeu no dia do casamento a irmã Lia e teve de trabalhar mais 7 anos. Jacó trabalhou porque ele não tinha o dinheiro do dote. E agora Saul se aproveita de Davi e diz, olha, digam para Davi que pela minha filha eu quero apenas a morte de 100 filisteus. Que ele traga a prova de que esses filisteus foram mortos, que ele traga o prepúcio destes 100 filisteus. E Davi então, pensando, olha, eu tenho de matar 200 filisteus. 100 filisteus e ele, ao invés de 100, ele mata 200 e traz a prova para o rei. E o rei pensa, agora sim, Davi vai ficar odioso no meio dos filisteus. Eles vão querer matar Davi e aí eu fico livre dele. Mas ele tem de realizar o casamento e acontece o casamento de Davi e Mical. E a Bíblia nos diz que Mical amava Davi. Bem, a Bíblia não nos fala que Davi amava Mical, mas Davi batalhou para ser esposo de uma princesa, da filha do rei. Davi, ele fez tudo e ele fazia o seu melhor como guerreiro, porque Deus o estava introduzindo à família real. Deus não faz um golpe de Estado, mas Deus entra pela via legal. E Davi só seria herdeiro do trono se fizesse parte da família real. Davi se casa com Mical e o texto, no começo e no fim, diz: Mical amava Davi. Bem, quando nós pensamos em amor, em amar, nós sabemos que esse amor tem linguagens. Nós sabemos que este amor vai ter provas de amor. Às vezes as pessoas dizem, eu amo muito meu esposo, ou eu amo a minha esposa, mas não falam a linguagem de amor dele ou dela. Sabemos que tem 5 linguagens de amor, palavras, você dizer eu te amo, você é muito linda, você é muito forte, você é muito especial para mim, palavras de elogio. Presentes, levar presentes, comprar, buscar, dar presentes. Um buquê de flores, uma caixa de bombons, um vestido, uma camisa, um sapato, dar presentes. Trabalho ou serviço, fazer algo para agradar o outro, o café da manhã na cama, preparar, ajudar, arrumar, limpar, e servir. O serviço é uma linguagem. O tempo, gastar tempo um com o outro, estarem juntos, ouvindo um ao outro, abençoando um ao outro, gastando tempo juntos. E o toque, o carinho, o beijo, o abraço, o toque físico. São as 5 linguagens de amor.
Nós não sabemos se Davi correspondeu a este amor de Mical. Mas nós vamos ver na história de Mical que esse amor dela parece que vai esfriando. Parece que Mical ela vai se tornando um pouco fria com Davi, a ponto de, no momento mais importante da vida dele, em dois momentos importantíssimos, um momento em que na roda da vida Davi estava por baixo, Davi estava sendo perseguido e ela deixa Davi ir embora sozinho. E no momento do ápice, do cume da vida de Davi, quando ele é ungido rei, quando ele vem como rei e vem levantar o seu palácio em Jerusalém e traz a arca do Senhor, o momento mais emocionante, o top da vida de Davi, Mical também não está ao seu lado, não está junto dele. Será que esse amor de Mical diminuiu? Será que Mical entendia o seu papel na história de Israel? Será que Mical podia compreender que Deus a estava separando para buscar o Senhor, para fazer parte da linhagem, da família, daquela semente que haveria de esmagar a cabeça da serpente, da tribo de Judá? Davi era da tribo de Judá. Ao se casar com Davi, Mical agora fazia parte da tribo de Judá. Mical agora estava dentro da promessa do Salvador. Será que Mical compreendia o seu destino? Mical compreendia o que Deus tinha para ela? Nós vamos entender aqui que parece que o amor de Mical vai esfriar. E Mical vai se portar como apenas uma princesa, a filha do rei Saul. Uma princesa intocável, uma princesa, uma dondoca, uma princesa que não vai compreender o seu chamado. Nós vimos quantas mulheres compreenderam o seu chamado e lutaram por isto, batalharam por isto, enfrentaram momentos dificílimos, mas conquistaram uma coroa. Vemos na história de Ruth, como Ruth enfrentou a adversidade, enfrentou a dificuldade em um país estrangeiro, como ela foi humilde, como ela fez um trabalho indo rebuscar nos campos de Boaz, como uma empregada, como uma serva, menos do que as servas de Boaz. Ruth enfrentou tudo porque ela sabia que ela escolhera o Deus de Israel. Ela escolhera aquela família e ela sabia que aquela família tinha uma promessa na tribo de Judá, de onde haveria de vir o Rei dos Judeus, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E Ruth enfrentou tudo, olhando para o seu alvo, olhando para o seu destino, olhando para aquilo que Deus havia colocado em suas mãos. Nós vemos Tamar, da mesma forma, ela sabia que fazia parte da linhagem de onde viria o Salvador, de Judá. E ela então insiste, e Tamar teve filhos do seu próprio sogro, de Judá, porque não lhe fora dado seu filho Selá para ser seu esposo. Tamar enfrentou a ignomínia, enfrentou até mesmo a sentença de morte para buscar aquilo que Deus tinha reservado para ela, para buscar aquilo que o Senhor lhe tinha confirmado. E Mical? Mical, vamos ver aqui em 1 Samuel, capítulo 19, de 11 a 17, nós vamos ver o que vai acontecer com Mical, casada com Davi. Porém, Saul, naquela mesma noite, mandou mensageiros à casa de Davi que o vigiassem, para ele o matar pela manhã. Disto soube Davi por Mical, sua mulher, que lhe disse: se não salvares a tua vida esta noite, amanhã serás morto. Então, Mical desceu Davi por uma janela e ele se foi, fugiu e escapou. Mical tomou um ídolo do lar e o deitou na cama
e pôs-lhe à cabeça um tecido de pelos de cabra e o cobriu com um manto. Tendo Saul enviado mensageiros que trouxessem Davi, ela disse: está doente. Então Saul mandou mensageiros que vissem Davi, ordenando-lhes: trazei-mo mesmo na cama para que eu o mate. Vindo, pois, os mensageiros, eis que estava na cama o ídolo do lar e o tecido de pelos de cabra ao redor da sua cabeça. Então disse Saul a Mical: por que assim me enganaste e deixaste ir e escapar o meu inimigo? Respondeu-lhe Mical: porque ele me disse: deixa-me ir, senão eu te mato. Bem, aqui nós podemos ver um pouquinho do temperamento, da personalidade, do caráter de Mical. Mical se casa, Mical está ali com Davi. Quem sabe Mical queria ouvir palavras, ou quem sabe Mical queria tempo, Davi junto dela, Davi falando palavras amorosas, ou Davi lhe dando presentes. Mas talvez o amor de Mical não fosse tão correspondido como ela queria, e ela esfriou. Davi, então, está recebendo o ódio de Saul. E Saul diz: tragam Davi para que eu o mate. Mical fica sabendo e diz: eles vão te matar, Davi. Você tem de ir embora daqui. O rei quer te matar. Ela desce Davi por uma janela para que Davi possa fugir. Mas qual seria o papel de Mical se realmente amasse Davi? Se realmente compreendesse que agora ela não é apenas filha de Saul, mas ela é esposa de Davi. A esposa tem de estar junto com o marido. A esposa tem de estar ao lado do marido. A esposa tem de estar ao lado nos momentos difíceis e nos momentos bons. Quantas esposas, quantos casamentos acabam por causa de problemas financeiros? Começa a não ter o dinheiro para pagar a conta de luz, o aluguel, e a esposa começa a ficar irritada, começa a brigar com o marido, e o marido começa a brigar com os filhos, e aí começa a haver desavença no lar. Mical, no momento difícil, ela então deixou Davi sozinho. Vai, você tem de fugir, salva a sua vida, você vai. Mas ela ficou no palácio. Por quanto tempo? Muitos anos. Por anos, Mical ficou sozinha. Mical não compreendeu que ela era agora esposa de Davi. É importante que as mulheres possam compreender o seu novo papel quando se tornam esposas, e principalmente quando se tornam esposas e mães. Como é importante saber isso. Como é importante conhecer o seu papel. Mical deveria ter acompanhado Davi. Muita coisa não aconteceria na vida de Davi se Mical fosse uma esposa sábia. Davi não teria tantas mulheres, nem teria Batseba na sua história, se Mical estivesse ao seu lado. O texto diz que Davi vai sozinho, Mical fica. E então nós vamos ver no final da história, quando o rei manda buscar Davi, sobre a cama está um ídolo do lar. Será que esse ídolo do lar era de Davi? Davi que amava o Senhor? Não. E ela mente para o pai, diz que Davi falou: se eu não deixasse ir, ele disse que ia me matar. Davi não fez isso, não falou isto. Mas ela teve de usar mentira, se refugiou no engano com ídolos, porque ela saiu do seu papel. Ela deixou Davi sozinho. O tempo passa. Davi vence, Saul morre, seus filhos morrem na batalha. Davi foi coroado rei de Israel e Davi, então, agora está no topo da sua carreira. E aqui, em 2 Samuel 3, 13 a 16, Davi manda buscar Mical. Respondeu Davi: bem, eu farei aliança contigo, porém uma coisa exijo. Quando vieres a mim, não verás a minha face, se primeiro não me trouxer a Mical, filha de Saul.
Também enviou Davi mensageiros a Esbozete, filho de Saul, dizendo: dá-me de volta minha mulher Mical, que eu desposei por 100 prepúcios de filisteus. Então Esbozete mandou tirá-la a seu marido, a Paltiel, filho de Laís, seu marido, e seu marido a acompanhou, caminhando e chorando após ela até Baurim. Disse Abner: vai, volta-te. E ele voltou. Então Davi manda buscar Mical. Ela já está casada com outro homem. E Davi diz: ela é minha esposa. Davi sabia que o filho de Mical é que seria escolhido por Deus para se assentar no trono. Mas quando Esbozete morre, o último filho de Saul, e Davi assume o trono, quando ele traz a arca do Senhor, Mical não está com ele. Pelo contrário, ela vem rir, debochar e ela vem chamar a atenção de Davi. Você estava igual um bobo. E ele disse: pois eu estarei assim sempre na presença de Deus. Eu vim para te abençoar. Davi veio para que Mical recebesse a bênção da fertilidade para ter filhos, mas ela rejeitou esta bênção. E então diz o texto no finalzinho que Mical, filha de Saul, morreu sem ter filhos. Sem ter filhos. Mical não reconheceu o seu papel. E você? Reconhece o seu papel? Vamos orar? Feche seus olhos. Curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe. Ore comigo, dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu abro o meu coração, te peço perdão para os meus pecados e te peço, Senhor, ajuda-me a enxergar o meu papel, para que existo, para que vivo aquilo que Tu tens para mim. Tira toda a esterilidade da minha vida e dá-me a Tua presença e o Teu amor. Ajuda-me a ser fiel a Ti e a cumprir o Teu chamado. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.